Olá! Estudos indicam que até 55% dos bebês no mundo sofrem com cólicas. E, de acordo com o Departamento Científico de Gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, perda ou não ganho de peso, choro, irritabilidade, entre outros sintomas que nós vamos conversar aqui neste programa, podem ser sinais da doença refluxo. Hoje, para falar sobre cólica e refluxo em bebês, eu tenho o prazer de receber a pediatra, a doutora Bruna Briones. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, muito boa tarde a você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar, hoje para falar de cólica e refluxo em bebês. Aproveite a oportunidade, são duas grandes questões, não só na vida dos bebês, mas também das mães, dos pais desses bebês, né? As pessoas que vão ter que se acostumar com uma situação nova. Dizem que cada bebê é diferente, então mesmo que não seja mãe de primeira viagem, pode ser que você tenha dúvidas sobre este tema e se você está se preparando para esse momento também, fique à vontade para esclarecer todas as suas dúvidas. Você pode ligar para cá no 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886, mandar sua pergunta pelo facebook.com/consulta ao doutor e pelo facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram que eu estou te esperando, @Denise Luque. Vou ficar muito feliz com a sua participação por lá. Aproveita para seguir o perfil, tem várias fotos, tem um vídeo de hoje, eu fiz uma história lá, então você vai ver a minha fotinho, vai saber que tem novidade. Aperta lá para você ver o que eu falei e também para mandar sua pergunta. Quando você manda essa pergunta assistindo ao vídeo, ela vai para mensagem particular. Quando você quiser contar um pouquinho mais da sua história, aumentar um pouquinho ali o relato e não quiser que essa publicação ali fique para qualquer um conseguir enxergar, você manda através da mensagem particular, onde só eu tenho acesso. E aí sua pergunta vai ser esclarecida, sua identidade vai ser preservada. O objetivo é esclarecer o maior número de dúvidas que for possível durante essa hora e meia que a gente faz aqui o Consulta ao Doutor. Bem-vindo você que nos assiste através da plataforma do YouTube, no canal HIT TV. Uma grande oportunidade de você assistir a nossa programação e também fique por dentro dos bastidores através do Instagram da HIT, @TVHIT. Tá super legal, o Instagram tá cada dia melhor, muito bem alimentado esse conteúdo todo para que você possa se planejar para assistir a toda a nossa programação. Então vai lá que nós estamos esperando que você siga o perfil, vá curtindo as fotos, assistindo aos stories. Nossa equipe vai ficar bastante feliz. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Bruna Briones, ela é pediatra, também gastropediatra. Doutora, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigada pelo convite. Eu te acompanho nas redes sociais também e cada vez mais as ferramentas das mídias sociais servem para que as pessoas possam tirar pequenas dúvidas, né? Eu acho que isso também transformou um pouquinho essa questão da informação. Hoje, quando você lê alguma coisa que seja científico e não entende o que aquilo quer dizer, quando o médico vai ali e traduz, não é uma consulta, mas esclarecer uma dúvida, isso faz diferença, né? Faz muita diferença, eu acho que na maternidade principalmente, porque aí deixa aquela mãe mais segura, né? E informação de qualidade é importante mesmo, para a mãe levar a maternidade melhor, saber o que é importante, o que talvez seja mais grave, o que é tranquilo, aquilo é normal, vai passar. Uma mãe que não tem muita experiência, né? E a maioria das mães não tem, porque um filho é diferente do outro, então mesmo que você tenha experiência, você não tem com aquele bebê, e aí é importante para ela isso, sim. Eu acho super válido as redes sociais, enfim, blogs de medicina, de pediatria, de maternidade, de troca de experiências mesmo, né? Perfeito. E às vezes a gente não precisa passar por uma situação, né? Se a gente já está preparado ali, já, né? Não precisa esperar a coisa ficar mais tensa. A gente pode tomar atitudes e decidir ali. Afinal, são os pais que decidem tudo pelos filhos. Com certeza. Né? Vamos começar falando de cólica. E eu sei que durante o programa a gente vai caminhar para lá e para cá falando de cólica e refluxo. Não tem problema.
Mas eu queria começar a falar sobre cólica, porque assim que o bebê nasce, é a primeira grande questão, né? Então ele chora, primeiro a mãe identifica, eu acho lindo isso, da mãe saber que choro é o do bebê, né? E para outra pessoa é um choro qualquer, né? Saber identificar a questão do choro e ela saber, de repente, que ele está com cólica. Para começar, todo bebê tem cólica? Não, mas a grande maioria em algum momento vai ter pelo menos uma crise de cólica. É importante você falar do choro porque a mãe realmente reconhece qual o tipo do choro, o que é aquele choro para aquele bebê. Mas isso demora um tempinho, às vezes demora um mês. E aquela mãe nos primeiros dias fica um pouco desesperada, o pai desespera porque o bebê chora e qual é o motivo do choro, né? Então o choro é um meio de comunicação. Quando aquele choro ele é inconsolável, aí geralmente é a cólica, aquele choro que você já trocou fralda, já levantou o neném, já deu uma mexidinha, enfim, essa é o momento que você colocou no peito, já viu que ele não quer mamar e ele tá lá, aquele choro que não é consolável, pode ser a cólica. Pode ou não se contorcer, porque às vezes o bebê não se contorce mesmo, é só um choro. Isso é importante falar também. Mas o choro ele é um meio de comunicação. O bebê de 3 anos ele fica puxando a roupa da mãe e fala: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo. O neném ele vai chorar, vai falar: mãe, me dá o peito, mãe, tô com calor, né? Porque calor irrita muito o neném. Mãe, o xixi tá muito gelado nessa fralda, então assim ele vai chorar para se comunicar. É importante saber disso, para ter calma na hora do choro também, sabe? Excelente. E aí, sobre a cólica, hoje a gente enfrenta, antigamente, quando não estava estabelecido essa questão de que a criança, 30 anos atrás, mais, não estava estabelecido que a criança o bebê só precisa do leite materno. A minha introdução alimentar foi diferente, né? Mais de 30 anos atrás, e não é que estava errado, era o da época, como era na época. Talvez daqui a 10 anos a gente tenha outras condutas, né? Então você tinha chás, uma série de artifícios aí, que se dava certo ou não sei, mas as mães faziam. Hoje, que já se sabe que não precisa e não se deve fazer dessa forma, as mães se encontram numa situação: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu tô observando o meu bebê chorar? Já identifiquei que esse é o choro de cólica? Será que é algo que eu tô comendo que está fazendo com que meu bebê sofra ainda mais? Então parece que ficou algo bem na mão ou nas mãos das mães. Aquela Queria responsabilidade, entender isso, né? doutora. Sim, o peso da mãe é muito grande, né? Mesmo. Acho que a primeira coisa que tem que ter na maternidade é tirar um pouco esse peso, porque só esse peso já acarreta em uma série de coisas. Por exemplo, uma mãe que está muito estressada ou está, enfim, passando por um momento de nervosismo, a adrenalina aumenta. Se essa mãe está dando no peito, os ductos mamários eles se fecham, quer dizer, ela não consegue amamentar, o bebê não consegue tirar o leite do peito. Então você vê que já gera todo um transtorno, até para o bebê. Então a primeira coisa é tentar manter a calma. A gente sabe hoje que pais ansiosos, tanto a mãe quanto o pai, se eles são muito ansiosos, eles passam essa ansiedade para o bebê. Então, um bebê com cólica, tá num desespero, 3 horas da manhã, você não sabe o que fazer, você começa a se estressar com aquela situação. E aí você fica muito ansiosa, você passa essa ansiedade para o bebê e tem uma piora da dor. Então, quando você tenta manter a calma, só de você manter a calma, realmente esse bebê vai ter um limiar de dor maior, ou seja, ele vai ter menos cólica. Então, é estudo científico isso. É comprovado. Antigamente, na época que a gente era neném, né, não tinha realmente tantos estudos com relação ao leite materno. E aí a gente realmente não tinha essa indicação, né, de dar leite materno, que esse é o melhor alimento que existe. E a indústria de fórmulas era uma coisa bem intensa, propaganda e tudo mais. Hoje a gente já sabe, através de estudos, que o leite materno é realmente a única coisa necessária e o de melhor que tem para o bebê. Ele é 90% de água, então, ou seja, não tem necessidade alguma de tomar água, não precisa tomar chá. A cólica ela acontece por uma imaturidade intestinal. Então a gente sabe que o bebê não está preparado para muita coisa que ele vai receber, aquele intestino não está preparado. Essa maturidade ela acontece por uma série de coisas. Por exemplo, alguma falta de enzimas digestivas, até os probióticos, ou seja, os bichinhos bons do intestino, estão em falta. E no leite materno a gente tem algumas dessas enzimas e alguns desses bichinhos. Então, o fato do bebê tomar leite materno, ele tem menos cólica, em comparação com fórmulas, enfim, e outros, né, leites que não deveriam nem ser dados.
Então, é por isso que a gente pede, né, para ter o leite materno tem mais esse benefício. Além disso, a fórmula, enfim, o chá que você dá, aquele intestino, a fórmula não digo, mas um leite, por exemplo, ou o chá que você dá, aquele intestino não está preparado para receber. Então, você acaba antecipando uma situação. E essa antecipação, a criança pode, a longo prazo, ter mais diarreia, então até 2 anos tem mais diarreia, aumenta o risco de doenças alérgicas. Isso tudo não era conhecido antigamente, né? Por isso que hoje a gente preconiza realmente o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Vou atender a telespectadora, depois a gente volta para falar sobre esse abismo que tem entre as gerações, porque às vezes é difícil desfazer alguns conceitos, né? Sim. Já já a gente aborda essa questão, que pode ser algo que você esteja vivendo também. Vamos conversar com a Inês, fala conosco de Mogi das Cruzes. Oi, Inês, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, Denise. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda ao Consulta, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Obrigada. Eu quero perguntar para a doutora que meu filho hoje não é bebê, ele tem 10 anos. Tá. Quando criança, quando bebezinho, nunca teve dores cólicas, nem dor nenhuma, agora nem refluxo, nada. Depois dos 7 anos começou a ter refluxo e dores abdominais terríveis. Aí eu queria uma dica, uma informação da doutora. Então, oi Inês, tudo bem? É assim, realmente a dor abdominal, não só no bebê pequeno, que é aquela cólica neonatal, né? Mas na criança, no pré-escolar, é bem comum, é uma queixa bem comum. Só que na criança, a gente já tem uma série de coisas que podem estar acontecendo, que no bebê já é um pouco mais difícil. Então, assim, mesmo o bebê que teve refluxo, ela comentou que ele tem refluxo, né, Inês? Então, assim, mesmo que ele não tenha tido refluxo de pequenininho, não quer dizer que ele não vai ter em algum momento da vida. E mesmo esse bebê que teve refluxo de pequeno também não quer dizer que vai ter, porque ele teve de pequeno, ele tem maiores chances de ter ao longo da vida dele, de pré-adolescente ou na adolescência. Isso não define. Só que as causas são inúmeras, né? E a criança pré-escolar, ela tende às vezes a comer, faz intervalos mais longos, tá brincando, não quer parar para comer, tem as verminosas, né? Então, que tem que ser avaliada, e tem uma série de coisas que precisa ponderar, né? Para saber o que está acontecendo com ele. Esse acompanhamento com o pediatra é fundamental também nessa idade, né? Super. Tem que fazer os exames de rotina pelo menos uma vez por ano. Verme, às vezes, não aparece no exame. A gente escolhe 3 amostras cíclicas e, às vezes, vem tudo negativo e a criança tem verme. Então, é bem interessante. Hoje, a gente já não faz remédio de verme contínuo, de rotina, né? Por conta do saneamento básico, hoje a gente tem outra situação do que se tinha antigamente. Mas, dependendo da criança, com essa queixa, por exemplo, já é indicado, né? Dependendo do caso, é indicado Melhorou sim a dar. bastante, mas segue não sendo algo incomum, né? E sem culpa dos pais também, porque criança, às vezes, coloca tudo na boca e não tem muito critério, né? Exatamente. E a gente que come muito fora, às vezes, acaba também acontecendo. Né? Obrigada, Inês, pela sua pergunta. É sempre uma alegria ter as perguntas do público aqui, das pessoas que assistem carinhosamente ao Consulta ao Doutor e principalmente que confiam no programa para esclarecer as dúvidas. Vamos lá. Hoje a gente vive uma situação, né? Então, a conduta das nossas mães era diferente, das nossas avós eram diferentes e, de repente, hoje a gente tem um filho e quem vai ajudar nessa tomar conta e quem dá o apoio, essa rede de apoio que a gente fala tanto aqui, tão importante, são essas mulheres, né? Que têm outras experiências, que fizeram A, B, C e deu tudo certo. Olha aí, olha, tá viva, tá com saúde, nunca ficou doente. Você acha que é interessante? A gente sabe que é importantíssimo fazer esse acompanhamento, mas vez ou outra, de repente você precisa muito da ajuda da sua mãe, da sua avó, levar essas pessoas à consulta para que você possa esclarecer. Então, porque a mãe, imagina um bebezinho tão pequeno, já é tanta dúvida, tanta insegurança muitas vezes para convencer uma outra pessoa ainda de algo que você tinha certeza até o momento do questionamento, né? Você acha que vale a pena isso? Acho super. Na verdade, eu e as avós, assim, a gente dá super bem, eu gosto. E mesmo quem, às vezes, discorda, porque a ideia é essa, né? É ter, assim, não, realmente, antigamente era feito diferente. Eu tenho que conversar com essa pessoa para poder explicar. E aí elas se convenceram ou não do que está acontecendo atualmente. Mas a avó é super importante, é um apoio realmente necessário. Essa rede de apoio é importante e a avó está lá justamente para dar toda a segurança para a mãe.
mas nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes do que os nossos pais e nós somos diferentes do que os nossos filhos serão. Então, a gente tem hoje a gente tem crianças mais sensíveis, então a gente tem que ter esse zelo. Por exemplo, antigamente não se falava muito de asma, rinite, doenças alérgicas no geral. Só que antigamente também não se usavam determinados agrotóxicos na comida, aditivos, não se comiam tanto industrializados. O trigo que a nossa avó comia no pãozinho, o leite que a nossa avó tomava, que passava ali, vendia na rua, né, de garrafa, de vidro, é totalmente diferente do leite que a gente toma hoje. E isso tudo que foram passando os anos e a gente tendo contato com esses outros alimentos, fora micro-ondas que não se tinha antigamente, tudo isso mudou o nosso intestino, mudou a nossa flora intestinal e nos deixou mais suscetíveis de algumas doenças, inclusive de doenças alérgicas. Então, isso que a gente tem bastante receio, e diarreias também. Então, é por esse receio grande, para essas crianças serem diferentes, que a gente hoje toma cautela, tem cuidados diferentes também. Então, realmente, antigamente se entrava às vezes com papinha com 3 meses de idade. E hoje a gente sabe que nossas crianças não estão preparadas. E essa criança, com certeza, vai ter mais diarreia nesse primeiro momento. E tem grandes chances de fazer uma doença alérgica, principalmente alimentar a longo prazo, por conta dessa introdução precoce de alimentos. Excelente. Antigamente, sabe que a gente nascia e tinha 2, 3 dias pra gente abrir o olhinho, né? A gente não abria. Demorava aquele tempo, todo mundo ficava fazendo bolão pra ver que cor que ia sair o olhinho. E hoje as crianças nascem rolando. Você fala, meu Deus, onde está indo essa criança de 4 dias? Hoje mesmo atendi uma criança que eu falei assim, tem certeza que tem 4 dias? Quer dizer, eles estão muito espertinhos. Isso é visível pra gente, né? E tem as coisas que não são visíveis. Então, eles são diferentes realmente do que a gente era. Essa questão do olhinho é mesmo. A gente estava conversando sobre isso em família recentemente, sobre como as crianças antes ficavam com os olhinhos fechados, demorava para abrir. Hoje já nasce assim, né? Olhão bem aberto. Exatamente. Eu falo, já nasce tirando selfie, praticamente. Isso. A criança nasce muito esperta. Isso mesmo. Então, eles são diferentes mesmo que a gente visivelmente, né? A Dejane, de Fortaleza, no Ceará, ligou para cá, quer saber se a alimentação da mãe tem a ver com as cólicas do filho. Ela tem um bebezinho de 2 meses que sente muitas cólicas. Então, essa é uma pergunta muito comum também. É assim, essa mãe, ela tá, do começo, né, da vida, igual a Dejane, ela tá passando por um monte de privação, né? Tem a parte hormonal logo que o bebê nasce, quer dizer, a mãe se sente feliz num dia, de noite ela já tá triste, é muita informação. O bebê também acaba tendo um pouco de privação de sono, responsabilidade. E aí essa mãe fala assim, eu não vou comer feijão, brócolis, queijos. Ela tira tudo da alimentação dela por conta da cólica do bebê. E a gente precisa entender que nem sempre a bebê vai ter cólica a tudo. Então, isso é muito particular de cada bebê. Então, assim, se você tiver 4 filhos, um bebê pode sensibilizar a feijão, outro a brócolis. O que você tem que fazer, assim, o que eu falo para fazer? Um teste, né? Então, assim, eu comi feijão hoje, nossa, a noite foi terrível de cólica. Vamos tirar o feijão uma semaninha, deixar sem e depois vamos testar novamente, porque às vezes foi só uma coincidência. O que a gente sabe é que excesso de industrializados, excesso de açúcar e gordura, isso sim faz com que o bebê tenha mais cólica. Então, isso eu sempre peço para evitar. Adoçantes também, coisas realmente industrializadas a gente evita. Agora, todo o resto, com cuidados, né, sem excessos, até o chocolate, coitada, ela pode comer, ela só não vai comer uma barra inteira de chocolate, mas um pouquinho que quiser, de vez em quando, né? E aí, se o bebê for muito sensível, aí realmente retira aquele alimento pelo período crítico de cólica, que é de 15 dias de vida a completar 4 meses, né? 3 meses e pouquinho, 4 meses completos já tende a passar. Com algumas exceções, tá? Já a gente fala dessas exceções, que a família espera que ao completar, então, ali 4 meses, já tenha acabado essa fase. Já você me fala o que pode estar acontecendo e se bebês prematuros têm mais cólica. A Maria Aparecida está na linha, fala conosco de Diadema, aqui em São Paulo. Oi, Maria Aparecida, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, eu queria saber da doutora que minha filha acabou de ter bebê, né? Tá fazendo 1 mês hoje. E ela tá tendo muita cólica, chorando a noite inteira. Passou na pediatra, a pediatra passou a medicação direitinho. E eu também trabalhei muitos anos de babá, e sou mãe de 3, né? Então eu tenho algumas experiências, ajudei ela de alguma forma lá, com sessões de exercícios com a bebê, né? E
eles compraram um remédio, cal, não sei o que, importado dos Estados Unidos, de um amigo, né? E não tá dando a medicação que a médica passou, tá dando esse remedinho. E, nossa, eu achei isso muito estranho, né? Porque eu falei, fui pra casa deles tentar ler a bula, mas tá tudo em inglês. Como eu não sei inglês, né? Aí eu fiquei naquela expectativa, muito preocupada, né? Porque é muito novinho, é um ser muito sensível, né? Então eu tô muito preocupada. Eu queria saber da doutora como eu posso proceder para ajudar a minha filha. Eu imagino, né? Obrigada, Maria Aparecida. Parabéns pelo 1 mês do netinho aí, netinha. Eu imagino, né, a tensão que dá, a angústia que dá de não poder resolver, né? Hoje em dia a gente tem vários remédios que o pessoal usa para cólica, né? Na realidade mesmo, a gente tem um remédio que tem estudo comprovado que ajuda. E ele não é na hora da cólica, ele é preventivo. E isso acaba confundindo muito as pessoas, porque você dá naquele dia da cólica e a criança não melhora. Então, esse remédio deve ser usado... Funciona, né? Exatamente. Ele é à base de probióticos, né? Que é entra naquela linha que realmente faltou alguma bactéria lá no intestino para o bebê, né? Pela imaturidade do bebê. Então, ele é um probiótico. E ele tem que ser dado todos os dias. Ele começa a fazer efeito depois do 3º dia, então tem que ter essa paciência do começo. E tem que ser dado no mesmo horário. Não importa o horário, mas tem que ser o mesmo. Então, quando às vezes não segue muito isso, acaba que não melhora. Agora, tem um remedinho importado mesmo, que o pessoal acaba comprando, que ele é até bem caro. E lá fora é baratinho, né? Mas quando importa... E ele não tem estudo comprovando que tem efeito. O que acontece é que ele tem algumas coisas ali que podem acalmar, mas ele é bem docinho. Então, a criança... É como se fosse um coisinho que você coloca, como outro também que o pessoal usa bastante, que é como se fosse um adoçante natural. Então você coloca na boquinha da criança, ela tá chorando, de repente ela fala, que docinho. E aí fica naquele docinho e para de chorar. Não necessariamente a cólica passou, né? Então o pessoal acaba comprando e tem alguns pediatras que acabam prescrevendo, outros não prescrevem por conta de não ter estudo comprovando. Mas geralmente é esse o remédio, que o pessoal às vezes já traz o malote, né? Quando vai fazer enxoval fora e tudo mais. E aí fica por conta e risco dessa família, porque o que tem estudos comprovando é esse que o médico passa, com certeza, né? O médico não vai prescrever algo que não tem estudos, enfim, não esteja bem estabelecido, então é importante. Ele é estável, porque probióticos costumam ser instáveis, né? Sim, quando manipulados. Agora, quando manipulado, você tem que ser muito bem certinho. Senão você pode comprar, ele tem pronto, ele é vendido por aqui mesmo. Então é bem tranquilo, aí ele é estável, sim. Perfeito. Vamos lá. Tem alguma massagem que dê para fazer nos bebês ou manipular de alguma forma para que eles possam se sentir mais confortáveis? Colocar uma coisinha quente, tem bolsinha, alguns colocam no micro-ondas, outras bolsinhas de água quente mesmo. Conta pra gente, o que dá para fazer naquele momento assim, que a mãe tá desesperada? Tem coisas que dão para fazer no momento do desespero e tem coisas que é melhor fazer antes, porque daí já vai prevenir a cólica. É importante saber que são várias as coisas que dá para fazer, mas em algum momento nada vai acalmar um pouco, mas nada vai fazer passar 100%. A massagem que a gente faz, vou pegar até aqui para mostrar, a gente faz para estimular o intestino a se movimentar e soltar o gás que fica aprisionado. O que a gente costuma fazer, eu gosto de falar lá no consultório, é um ponto de interrogação. Então você passa um olhinho, deixa a mão quentinha ali com o óleo e faz um ponto de interrogação para ajudar aquele intestino a se movimentar. Isso pode ser feito ao longo do dia e não no momento da cólica. Tem que ser feito uma meia horinha antes, depois, na verdade, de mamar, de 1 hora, né? 40 minutos, meia horinha depois de mamar. Tá. E aí a gente tem, eu falo sapinho, a gente costuma falar. Não sei se está dando para ver bem. Eles vão pegar, os meninos chegam. Então tá bom. Aí a gente coloca esse sapinho, a gente faz assim, ó. Então vai colocando o joelhinho lá para cima da barriguinha do bebê. E a gente pode fazer a bicicletinha também. Os pais adoram fazer, ficar brincando com o bebê. Legal. Então essa é uma maneira de estimular esse intestino a se movimentar. Pode fazer em qualquer momento Isso é para fazer ao longo do dia. Um pouquinho que você faz todo dia já tá bom. Na hora da cólica, você tem que colocar alguma coisa quente mesmo na barriguinha. E tem até umas compressinhas de ervas, que daí já faz aromatização e tudo. E você coloca, leva células inflamatórias para esse lugar, anti-inflamatórias na verdade, diminui a dor.
O contato pele a pele com a mãe e com o pai também é interessante. Então, às vezes, tira a camisa, deixa o bebê. Além de você acalmar ele, você esquenta também. Isso é super importante. E, queira ou não, acalma a mãe também, sabe? O pai por aquele momento, né? A posição, o bebê não pode ficar nunca não supervisionado de barriguinha para baixo, mas quando você coloca assim no seu braço, essa posição também ajuda muito na cólica. Então, deixar às vezes o bebê um pouquinho assim, alivia bastante. Que for 5 minutinhos, às vezes alivia bem. E o bebê que mama peito, você coloca no peito só um pouquinho, que a ideia é que ele sugue e estimule o intestino a dar uma movimentada. Mas não precisa deixar muito tempo, né? Só aquele pouquinho para estimular o intestino. É bem interessante fazer. Agora, se o bebê tá com cólica e aí tá um barulho na casa, tá muito estímulo luminoso, o bebê acaba se irritando mais. Então, é legal levar ele para um lugar mais reservado, diminuir um pouco a luz e os barulhos. E eu falo até para a mãe colocar uma música calma. Às vezes, se ela já fez a consulta pré-natal, eu já falo para elas deixarem a musiquinha lá tocando enquanto o bebê tá na barriga, uma música bem tranquila. E depois que o bebê nasce, daí sim ela coloca essa música na hora da cólica e tende a acalmar. A minha irmã ouvia MPB, ela mora fora, né? E ela ouvia muito MPB ao longo da gravidez. E quando a neném nasceu, ela super acalmava com a MPB, era bem bacana de fazer. Bem curioso essa memória que eles têm, né? É muito legal. E as mães falam isso mesmo. Hoje, cada vez mais durante a gestação, está estabelecido de ouvir as músicas, né? E você estabeleceu um momento ali de concentrar, conversar com o bebê e eles lembram da música e ficam bonitinhos lá depois. Vamos fazer assim? Chamar a super dica do Shopping do Povo? Vamos lá! Para você que está acompanhando a programação da HIT, esse é o momento do recado especial do Shopping do Povo. Nós temos também uma grande variedade de filmes cristãos que têm abençoado todas as famílias, porque como o missionário sempre diz, as pessoas têm feito um cinema em casa, evangelizando familiares, amigos, vizinhos, e hoje essa é a minha dica, o filme O Salvador. Esse filme traz a vida de Jesus, mostra os milagres, tudo o que aconteceu de uma forma muito bonita. Então você que deseja fazer também esse evangelismo, pode adquirir esse filme aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. E também no nosso site www.spovo.com.br e pelo telefone 0 prestadora 21 2141 5100. E agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, doutora Bruna Briones, médica pediatra, também gastropediatra, continua esclarecendo as dúvidas aqui para nós sobre cólica e refluxo em bebês. Até já! Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor fala sobre cólica e refluxo em bebês. Quem tira as nossas dúvidas é a doutora Bruna Briones. Ela é pediatra, também gastropediatra, está explicando tudo aqui para nós. Tem várias perguntas chegando. Os bebês não vêm com um manual de instruções. E a doutora trouxe alguns elementos aqui para ilustrar. Inclusive essa bonequinha aqui, ela tem o peso, o corpinho, tudo como se fosse um recém-nascido mesmo, né? Achei brilhante, assim, até para as mamães conseguirem na consulta pré-natal, que a gente vai falar mais para frente da importância de encontrar o pediatra que vai acompanhar o seu bebê e a sua família, né? Que o pediatra não é só o médico do bebê, né? Encontrar antes da criança nascer. Eu acho isso tão importante, doutora, porque as ideias precisam bater, né? Você não pode encontrar um pediatra que não concorde com aquilo que você acha que é ideal. E, Denise, mas o médico não vai... Todo médico não fala a mesma coisa? Não. Tem linhas de trabalho diferente também, né, doutora? Sim, tem sim. E às vezes até no jeito mesmo, sabe? Às vezes alguém quer uma atenção maior, às vezes um olhar, alguma coisa que um não dá, o outro às vezes quer uma consulta mais direta. Né? Eu acho que assim, na verdade é um produto que você tem, né? E você quer o produto de alguma maneira. Tem mãe que quer uma coisa direta e reta, já está acostumada, hoje já é meu quarto filho, tá tudo certo. Tem gente que quer mais atenção, né? Mas realmente eu acho que a mãe e o pai são pacientes tanto quanto o bebê. Com certeza. Eu acho que nesse momento, essa mãe precisa ser vista também, porque às vezes ela abre mão
de voltar ao obstetra, voltar ao ginecologista, fazer a consulta que ela deveria fazer. Ela abre mão disso, às vezes por uma questão financeira ou de tempo, né, oportunidade, até ânimo de fazer isso, sim, mas ela vai ao pediatra. Então, se o pediatra tiver essa sensibilidade, né, de observar essa mãe também, ele vai poder ajudar. Já a gente fala mais sobre essa questão do acolhimento, que eu acho tão importante, falar do aleitamento materno exclusivo, que não é uma tarefa fácil, está longe de ser uma tarefa fácil, né? E você precisa desse olhar amigo e de formar essa rede de apoio que a gente fala tanto aqui. E para você que segue os perfis maternos, segue médicos, acho que o meu Instagram que eu mais sigo é médico, né? Então, estou sempre acompanhando ali para entender que isso não é uma tarefa fácil e que a gente precisa olhar para essa mãe, para essa mulher. Porque é muito fácil você chegar numa família que tem um recém-nascido e só dar atenção para esse recém-nascido. Todo mundo vai fazer isso. Só que essa mãe vai ficar o quê? Carente dessa atenção. E às vezes isso vai até prejudicar o andamento aí dos dias, né? Vamos chamar a nossa repórter Jéssica Marques, hoje que participa conosco. Roda a vinheta. Oi, Jéssica, tudo bem? Boa tarde. Oi, Denise, muito boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo ao programa Consulta ao Doutor. Bom, vocês estão falando sobre refluxo, né, e cólicas nos bebês. E nós do Link trouxemos então uma entrevista que nós fizemos com uma mamãe. O nome dela é Amanda Oliveira. Ela tem um bebê que atualmente tem 3 anos, porém ela contou um pouco como foi então a maternidade bem no início, nos primeiros dias, primeiros meses, com a cólica do bebê, as restrições alimentares dela e como é que ela fez para melhorar essa cólica do neném. Vamos conferir então. Amanda, você tem um filhinho atualmente de 3 anos. Quando ele era bebê, ele tinha muita cólica? Tinha bastante. O que você sentia? Era por conta de alguma alimentação, alguma coisinha assim? Eu acho que sim, né? Porque interfere no leite. E eu, por exemplo, alguns dias eu conseguia ficar sem comer feijão, mas outros eu não conseguia, então acho que dava. Mas eu não tomava, tipo, refrigerante, essas coisas, né? Por causa dele, mas o feijão às vezes era difícil. E o que você fazia para melhorar um pouquinho da cólica dele? Eu fazia massagem nas perninhas, né? Empurrava a perninha na barriga e às vezes eu deitava ele de bruço na minha barriga e meio que apertava ele mais um pouquinho fraco, né? Claro. Aí passava, assim, porque fica quentinho, né? A barriguinha dele. Aí passava. Você lembra mais ou menos quanto tempo demorava para melhorar um pouquinho a cólica ou de quanto em quanto tempo ele sentia essa cólica também? Ele sentia mais de manhã. Porque eu acho que era mais friozinho na época que ele nasceu. Mas aí depois, acho que mais uns 10 minutos, assim, mais ou menos. Se eu fizesse o exercício e ficasse com ele nessa posição, aí passava, melhorava bastante. Olha só, Denise, doutora Bruna, como nós pudemos conferir então, a Amanda, assim como inúmeras mamães, inúmeros papais, então, passaram por isso com o seu recém-nascido, com um chorinho um pouco mais alto, então, que é característico do recém-nascido, e tentava diversos métodos para melhorar essa dor, essa cólica que o bebê sentia. Então, Denise, é isso que o Link traz hoje e nós voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Jéssica, bom trabalho. O bom é que passa, né? Eu acho que o que conforta famílias no mundo inteiro é que, por mais difíceis que sejam esses primeiros meses, e bebês que têm muitas cólicas, né? Tem mães que relatam que o bebê tem muita cólica, passa. O fato é que passa. E tem maneiras de fazer um trabalho preventivo, que a doutora já falou, tem um remédio, um único remédio aqui no Brasil, que está estabelecido para ser utilizado como prevenção. Então, você vai ali fazer esse acompanhamento, esse tratamento, e o feijão é o grande vilão da história. E aí eu consigo entender, né? Veja bem, as mães voltam a trabalhar às vezes com os filhos menores de 4 meses, né? Às vezes com 3, porque saíram um mês antes de licença maternidade. Outras que, eu sempre falo isso aqui, porque é uma realidade hoje, doutora, mães que conseguiram uma oportunidade de trabalho assim que o bebê nasceu. As mães, às vezes, não podem, por uma questão financeira, dentro de casa, abrir mão dessa oportunidade. Às vezes, vão fazer de tudo para continuar esse aleitamento materno exclusivo,
que é possível, né? E não é fácil, mas é possível, e a gente fala mais pra frente. Mas vão ficar com essa culpa, então elas já estão às vezes até fracas, né? E não vão poder se alimentar daquilo que elas gostam, né? Então tem maneiras de você seguir com a sua alimentação, se não for confortável para você fazer essa retirada e fazer com que o bebê tenha menos cólica. A ideia é realmente, se ele sensibilizar com algum alimento, é retirar, ou comer o mínimo possível. Mas é muito difícil a gente conseguir isolar um alimento certinho, sabe? É muito difícil mesmo. No dia a gente come várias coisas, às vezes. Várias coisas. Que às vezes o né? leite, por exemplo, o leite, que é o grande vilão, né? Das crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, realmente o leite dá muita cólica. As outras crianças, o excesso de leite dá cólica, o restante não. Então, o que a mãe consome de leite de vaca, leite normal, de caixinha que você consome na sua casa, passa para o leite materno e isso dá muita cólica nos bebês. E aí, intolerância à alergia, né? À proteína do leite de vaca, é isso? É isso mesmo. Então, esses bebês pequenininhos que têm alergia, eles realmente sensibilizam muito ao leite e derivados que a mãe ingere. Então, nesses casos específicos, a mãe tem que retirar. Mas veja bem, esses casos, a gente fez estudos já, na verdade fizeram estudos, e aí a gente viu que o leite materno, ele fica liberando proteínas do leite de vaca 7 dias após a mãe ter ingerido esse leite de vaca. Ou seja, a gente não consegue definir 100% o que a mãe comeu e quando ela vai liberar no leite. Por isso que é tão difícil a gente conseguir isolar um alimento. Por isso que a gente pede para manter uma dieta balanceada e evitar os exageros em alguns alimentos. E que essa alergia não vai ser aquela alergia que a gente acostuma, né? Então, teve pipocou a pele, a gente pensa em alergia de outro jeito, né? E não na cólica, que é algo que já é estabelecido normal ou comum no bebê, né? O bebê ele pode ter cólica, mas tem um momento que a gente tem que ficar assim com aquela... Pelo menos pensando, né, em segundo plano, que pode ser uma coisa além disso. Por isso que é importante sempre a mãe chegar no pediatra e conversar, mesmo que achassem, eu sei que cólica é normal, mas converse, fale, olha, tá mantendo assim, são tantos dias na semana, o choro dura tanto tempo, porque consegue avaliar melhor. A alergia mesmo do leite, ela tem inúmeros sintomas, e um deles é a cólica e às vezes é só ela. Vamos atender a telespectadora? Está na linha Maria Cristina, fala conosco de Recife, em Pernambuco. Oi, Maria Cristina, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde, doutora. É o seguinte, eu estou com uma filha de 14 dias, né? Ela nasceu dia 2 de maio e estou com esse problema de refluxo. Ela está tendo episódios de refluxo muito frequentes e ainda não levei na pediatra, eu agendei para a próxima sexta-feira. Então, eu achei muito interessante o tema, porque eu estou vivenciando isso no momento. Como está sendo frequente, eu estou com medo. Né? Ela já passou assim por momentos de engasgo mesmo. Né? Ficar chorando. E, às vezes, eu achei assim... que estava sério, que o choro dela, ela nem estava conseguindo chorar, estava dando umas paradas assim. E aí, ela teve o primeiro ainda na maternidade, e aí a enfermeira fez um procedimento de massagem no pulmão, no local do pulmão, na região do pulmão, e depois colocou um sorinhozinho nas narinas. E aí ela voltou. Então, eu estou fazendo isso em casa. Quando acontece de ela se engasgar, aí eu vou e coloco um sorinho no nariz e fico massageando nas costas dela. E também eu coloco, puxo mesmo com a boca, né? E aí ela volta. Aconteceu ontem, ela volta. Entendeu? Mas são momentos de aperreio, né? Porque a gente não está muito acostumado com isso e... Maria Cristina, então, que assim, susto! Obrigada pela sua participação. A doutora vai te ajudar. Tenho certeza que a doutora vai te ajudar. Doutora, é um susto. Ninguém espera acontecer uma situação como essa. Ela ainda, né, já tinha
visto as enfermeiras fazerem esse trabalho aí na maternidade, no hospital, mas a bebê tem 14 dias, tão frágil, tão pequena. Isso é comum? Isso revela algo? Isso que ela fala que ela precisa aspirar? Conta pra gente. Então, eu acho que um dos grandes medos, se você for perguntar para uma mãe qual é o maior medo dela, desse período de recém-nascido, é realmente o engasgo, né? E isso pode acontecer por alguns motivos. Quando o bebê é muito pequenininho, a mãe desce o leite, às vezes desce bastante naquele começo, que chega a vazar. Se a mãe tem um fluxo muito intenso, esse bebê ele mama muitas vezes durante a mamada, ele pode engasgar. Então, às vezes, nem é por conta de um refluxo, mas até próprio pelo fluxo da mãe. Aquele ajuste, né? Bebê-mãe, né? O bebê sugar e a mãe, a produção da mãe. Mas o bebê, às vezes, mama realmente mais do que precisaria. E ele também pode regurgitar com frequência. Esse engasgo, ele precisa ser avaliado. Às vezes é por maturidade do bebê, às vezes é por esse alto fluxo, mas não é comum que fique acontecendo sempre. O que é interessante fazer é assim, se ela ficar roxinha, o lábio chegar a ficar roxo e engasgar nesse ponto, sempre levar o pronto-socorro. Mesmo que você consiga em casa resolver, é interessante levar o pronto-socorro. Porque a gente precisa saber se às vezes não foi micropartículas para o pulmão, mas é importante levar. Poderia gerar um problema maior, né? Com certeza. Mas dependendo do caso, a gente precisa entender qual foi o peso que ela nasceu, se ela está ganhando peso ou não, se ela é uma criança baixo peso ou prematura, que daí tem uma tendência a ser mais imatura e acontecer esses engasgos. E tem alguns cuidados em casa que devem ser feitos mesmo. Então, às vezes, mesmo durante a mamada, parar um pouco a mamada antes, deixar ela de pezinha um tempo, para depois ela voltar a mamar, porque senão ela mama muito de uma vez só, né? Às vezes numa intensidade muito grande, mama mais do que deveria, e aí volta e pode engasgar. Na hora de deitar, colocar um travesseirinho anti-refluxo, que é um travesseiro que deixa a criança mais elevada, né? A 30 graus mais ou menos. Então, se ela engasgar durante a noite, ela regurgita, vamos supor, ela regurgita pra cá. E aí ela tem o reflexo de tosse, ela tosse, e aí você já vai lá e acode. Mas realmente tem pais que acabam sugando, dá um desespero muito grande, né? Acho o grande medo deles é isso. Esses pais não costumam nem dormir no começo, né? Porque ficam desesperados. Mas a ideia é deixar assim... Uma posição importante para colocar o bebê depois que ele mama, a gente fala que é para rotar, mas não é para rotar, né? Porque nem todo bebê precisa rotar em todas as mamadas. Mas é interessante sim o bebê ficar depois de um tempinho de pé, vamos dizer assim, para esvaziar o estômago, deixar aquele líquido descer. Então a gente tem o bebezinho, a gente geralmente fica de pé com o bebê no colo, né? Com ele retinho. A ideia é ficar com o bumbum um pouquinho mais para frente da cadeira e você um pouquinho mais para trás. Eu vou deixar ele para cá por conta do microfone. A gente deixa assim o bebê em 45 graus, um pouquinho mais angulado. E ali fica de 10 a 15 minutos. A ideia é sempre deixar esse bebê que engasga mais uns 20 minutinhos de pé. Não adianta a gente deixar 40, porque o bebê passa 40 minutos mamando, 40 minutos de pé, dali a pouco tem que mamar novamente, né? Mas tentar deixar pelo menos uns 20 minutinhos dessa maneira. Aí o estômago tende a esvaziar melhor, aí você, para colocar para deitar, coloca ele no travesseiro anti-refluxo e aí a gente vai observando para ver como fica. Tá. Essa questão do engasgo, então, ela pode acontecer sem haver a doença do refluxo? Pode. É o refluxo que chama fisiológico, que vocês falam, é isso? Isso. A regurgitação, ela acontece geralmente no bebê. Eu sempre brinco que assim, você vai tirar foto de um bebê, ele tá sorrindo, curtindo, aí você tira. Quando você tira no celular, você vê que o bebê regurgitou. Você nem viu na hora, foi tão rápido. E todo bebê regurgita. Por quê? A maioria dos bebês, é muito raro o bebê que não regurgita. Quando a gente vai no rodízio de pizza, a gente nunca come o que deveria comer, no rodízio na churrascaria, né? Porque tá lá pra gente. O bebê... Vai passando, você vai pegando, né? Exatamente. Você não tô satisfeito, mas só mais um pouquinho. E o bebê tá lá no peito. E o peito tá ali, cheio de leite. Então, assim, a mãe, nesse começo, produz muito leite, até o corpo se ajustar. Então, o bebê mama mais do que deveria. E o estômago, ele é uma bexiguinha. A gente tem até a foto para mostrar de como o estômago fica no bebê, se puder colocar. Vamos colocar a foto, a primeira foto que a doutora preparou pra gente. Porque o estômago, ele é uma bexiguinha e ele enche conforme o leite vai entrando. Só que ele vai distendendo e ele aumenta um pouco a capacidade dele. Ali tá o estômago, tá vendo? Então, o estômago fica ali e vai enchendo. A gente tem aquele caninho
tem uma próxima foto que mostra o caninho que liga a boca ao estômago é o esôfago. E aí tem um reservatório nosso, que é a bexiguinha, que é o estômago. Então vai enchendo, enchendo, enchendo de leite. E aí quando o bebê para de mamar, ele mamou mais do que deveria. Esse estômago, ele faz uma compressão. E ali, tá vendo, a seta mostra, volta o leite. E volta o excesso. Geralmente esse bebê ganha bem peso, ele regurgita, mas não é aquele bebê que chora depois que regurgita, não engasga. Então é um regurgitador feliz, a gente fala, e segue bem. Esse é o refluxo fisiológico, não afeta sono, não afeta ganho de peso, nada. Mas tem sim um bebê, inclusive, que não volta, ele volta só até o caninho, que a gente viu que é o esôfago, mas não chega a voltar, a exteriorizar. Então a mãe não vê regurgitação e aquele bebê tem um refluxo oculto, isso pode acontecer. Um bebê muito irritado, muito chorão. Porque dói, né? Dói muito, dói muito. E nos primeiros 2 meses ele nem é ácido, ele é mais básico o refluxo. Mesmo assim ele dói. Então aí você precisa fazer aquelas medidas ambientais e posturais para ajudar o bebê. Por exemplo, aqueles bebês gordinhos, fofinhos, que ganham peso muito rápido. Daí você fez todo o enxoval lindo e não vai poder usar. Às vezes a mãe acaba usando mais a fralda mais um pouquinho apertadinha, a calça um pouquinho apertadinha. Esse bebê tende a voltar mais. Então tem todos esses cuidados que você tem que ter, que às vezes só ajustando alguma coisinha você já resolve bastante. Tem uma ilustração do estômago do bebê que a doutora trouxe aqui, eu acho sempre sensacional da gente mostrar, porque a gente não imagina o tamanho do estômago de um recém-nascido. E é fabuloso a gente poder enxergar isso através dessas bolinhas. Aqui a gente tem o bebê quando nasce, assim que nasceu, que é aquele leitinho que a mãe sai gotinhas e a mãe fala não vai ser suficiente. Mas olha o tamanho do estômago, é muito pequenininho, né? Então, nessa primeira bolinha, ele é alimentado só pelo colostro. Exatamente. Que a mãe fica desesperada. Ai, meu leite não desceu ainda. E a gente já aprendeu aqui no consulta ao doutor que esse colostro é tão precioso. Demais, demais mesmo. Cheio, rico em vacinas. E o bebê, ele nasce com uma reserva, né? Então, ele realmente não precisa de tanto. Passa uns 3 dias mais ou menos, o estômago do bebê aumenta bastante até, né? É engraçado, é legal até falar que esse estômago, ele enche rápido, porque ele é pequenininho, esses dois, mas ele logo esvazia. Então, o bebê mama com bastante frequência mesmo nesse início. E aqui em torno do 15º dia é desse tamanho. Então, assim, muda bastante, né? Só que a gente tem um estômago mesmo para o bebê de 10, 15 dias pequeno. E a mãe, às vezes, vem aquele leite, desce o leite, que a mãe até sente descer, aquele peito fica engurgitado. E aí a gente tem um bebê esfomeadinho. Então, ele vai mamar mais do que deveria. E ele vai voltar ao excesso. Então, quando for no pediatra, viu que tá tudo bem, tá ganhando bem peso, o bebê tá feliz. Ele regurgita, quem fica triste é a mãe que estava arrumada para sair, né? E regurgita nela. Exatamente. Mas então, nesse caso, fica tranquilo, isso vai passar. O bebê, pensa comigo, ele fica deitado, ele só toma leite e ele é todo molinho por fora, né? Tem que segurar a cabeça, tem que ter todo um jeitinho. Por dentro ele também é molinho. Então o lacinho que fecha o estômago, que a gente chama de esfíncter esofagiano inferior, ele é bem larguinho, bem aberto. E a anatomia do bebê também facilita que volte mesmo esse leite. Então não se preocupa, vai voltar um pouquinho no começo e tal. Mas não sendo em excesso, não tem problema algum, pode ficar tranquila que a tendência é ir melhorando. Principalmente quando o bebê senta, né? Começa a ficar mais sentadinho. Aí vai melhorando, né? Isso. Tem uma questão de voltar esse leite que a mãe fica preocupada, ela não sabe, na verdade, quanto de leite ele ingeriu. E ela acha que voltou tudo. Isso. Então, por isso, de repente, que ele não está evacuando. Tem uma regra, bebês que só mamam no peito podem demorar para evacuar. Como que é isso? Porque é através da fralda, né? E aí, tanto para o xixi quanto para as fezes, que a mãe sabe se o bebê, se está tudo bem, né? Exatamente. Eu falo assim, o peito poderia ser transparente, facilitaria muito a vida da mãe, né? Ela poderia ficar mais tranquila, mas como não é, a gente tem alguns sinais que a gente observa. Então, realmente, a fralda com xixi, né? Às vezes o xixi não vai aparecer, mas você pesar a fralda, né? Entender, assim, pegar uma fralda vazia, assim... pesar mesmo, essa história na de mão pesar, mesmo. Então Você pega a fralda que você vai trocar o bebê, coloca na mão e a fralda que está trocando, né?
O cocô é assim, ele não precisa evacuar todos os dias. Nesses primeiros 15 dias de vida, pelo menos os 10 primeiros, é interessante que ele evacue para a gente entender realmente se está indo leitinho. Depois desse período, ele pode, o bebê de peito às vezes evacua todo dia, eu falo que é patinho, evacua toda vez que mama ou fica alguns dias sem evacuar. Então, mesmo o bebê que às vezes evacua 8 vezes no dia, fica os 5 dias sem evacuar. Porque é muito absorvido, né, o leite do peito, então realmente pode acontecer isso. Agora, ele está mamando um monte e ele vai voltar, quando volta, parece que é um monte, mas não é. Eu peço às vezes para quantificar em colher de sopa. Então, olha, foram quantas... Não, foi muito, doutora, foi toda a mamada. Então, quantas colheres foram? Foi uma meia colher de sopa? Então, não foi toda a mamada, né? Dá para ficar mais tranquila, mas é que dá a impressão mesmo de que volta muito. Às vezes volta num jatinho, então assusta mesmo. Mas não é, tá fazendo xixi, tá fazendo cocô nas devidas proporções, tá ganhando bem peso, fica tranquilo. Eu falo que não sou eu que falo no consultório, é a balança, né? Excelente, excelente. E tem as curvas, Exatamente. Os pais ficam maravilhados, né? Querem saber que altura média que o bebê vai alcançar. Então, uma série de questões aí para serem avaliadas pelo pediatra e isso é super importante também. O bebê tem que ganhar peso. Agora, tem um padrãozinho que se você procurar na internet o leigo acha. Mas de repente, o seu bebê, ele tá ganhando peso, mas é menos do que aquilo que disse a internet. E aí, doutora, o que é levado em consideração? Tem assim, por exemplo, no primeiro trimestre ganha 25 gramas por dia, né? Tem bebês que eles seguem a curva deles, dentro da faixa de normalidade que a gente considera, mas eles seguem aquela curva deles e tá tudo ok. Então, vai além das 25 gramas por dia, que é uma importante avaliação, mas não dá para falar assim, ixi, tá 23, tá 20, vai ser um problema, né? Eu falo que os bebês, eles sofrem mais do que os vestibulandos, sabe? Porque eles têm... É muita cobrança. Nota toda hora. Exatamente. E não é nenhuma coisa que a mãe, ou o pai, ou a família faz, na maldade, não é, mas é uma cobrança diária para aqueles bebês. Quando vai engatinhar, quando vai falar, quando vai parar de regurgitar, quando vai comer direito, é puxado, viu? Esses bebês sofrem um pouquinho. O peso, a altura ao nascer, né? Se atingir 1 ano, que altura que está a criança, enfim, uma série de cobranças aí e comparações que devem ser evitadas e a gente aborda isso no próximo bloco também, nessa questão do desenvolvimento. Acho que na pauta também cabe a gente falar um pouquinho do aleitamento materno exclusivo e das maneiras de tornar, né, esse momento um momento agradável, porque ele precisa durar. Ele tem que permanecer. E como fazer isso? Encontrar no pediatra, né, doutora, também, esse apoio é fundamental. Com certeza. Porque às vezes a mãe queixa que não teve apoio do especialista também. Isso me chateia, porque eu entrevisto também tantos médicos, né, e eles falam tanto desse suporte, desse carinho, desse acolhimento, né? Não consigo entender por que em diversas partes do país as mulheres não conseguem ter esse direito de acolhimento também. No próximo bloco, a doutora Bruna Briones, que é pediatra e gastropediatra, também explica tudo para nós. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre cólica e refluxo em bebês. Várias perguntas chegando. Eu quero ler a sua participação aqui no facebook.com/consulta ao doutor ou então no facebook.com/Denise Luque. Várias perguntas chegando na mensagem particular, não tem problema. Continuem mandando, que sua identidade é preservada, mas sua pergunta é respondida, isso é maravilhoso. Doutora Bruna Briones é pediatra, gastropediatra também. Está explicando tudo para nós. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na cólica, porque tem um remedinho, doutora, que é antigases. Tem até um nome comercial que é muito famoso e você com certeza sabe o princípio ativo dele. Administrado em bebês. Eu quero saber se o problema da cólica são os gases e se esse remedinho funciona. Então, a cólica, na verdade, ela tem 4, vamos dizer assim, em média 4 motivos de acontecer, mas a imaturidade é a base.
O intestino, às vezes, ele aprisiona gases porque ele não se movimenta. Então, ele é tão imaturo hormonalmente, neurologicamente falando, que ele fica, às vezes, parado. E isso aprisiona os gases. E, às vezes, ele também faz movimentos muito rápidos. E isso dá uma cólica, ou uma contração. E isso dá a cólica. Então, um dos motivos seria, sim, o aprisionamento de gases. O que acontece é que esses antigases, enfim, até a simeticona, que está liberada, que bastante gente usa, não tem estudo comprovando de melhora. Então, assim, ela e o placebo, que é como se fosse gotinhas de nada, assim, em comparação, não tem diferença. É que, às vezes, acalma o fato da mãe dar as gotinhas. Acalma a mãe, né? Acalma, porque ela fala assim, eu tô dando um remedinho, vai passar. E aí aquela ansiedade diminui e a criança também sente essa ansiedade diminuindo e diminui a cólica nesse sentido, mas não tem estudo comprovando que faça efeito, não. Como é bom pais tranquilos, né? Pais tranquilos, crianças tranquilas. Pais felizes, não, crianças felizes. Bem isso. Se você, assim, ajuda muito você manter a tranquilidade. A pessoa ser ansiosa, a gente não consegue controlar, né? As pessoas têm, cada uma tem a sua personalidade, enfim, sua característica. Mas saber, e por isso da importância até às vezes da consulta pré-natal, você saber o que vai acontecer, você saber que aquilo lá tá tudo bem, que você vai ajudar seu filho estando calma naquele momento, é super importante porque realmente ajuda. Então, o conhecimento deixa a pessoa ansiosa um pouco menos ansiosa, entendeu? É importante. Tá ansioso porque você não é o desconhecido, né? Mas você tá preparado, porque a informação te empoderou para você se preparar para aquele momento, mesmo que você não saiba como vai ser para você, né? Exatamente. Por isso que eu gosto, eu leio, mesmo não sendo mãe ainda, vários relatos e acompanho. Eu acho tão precioso isso hoje que a gente tem a oportunidade, né, de ouvir e ler relatos de pessoas que você jamais conheceria pessoalmente. Essa pessoa não falaria isso para você, você não ia conhecê-la, né? Mas esses relatos acho que fortalecem essa parte também, né? Até pelo fato da amamentação que você comentou, né? Que todo mundo acha. Na verdade, assim, quem não sabe direitinho da amamentação, acha que realmente você vai ter o bebê, você vai colocar no peito, o bebê vai mamar, vai ser perfeito. Mas não é bem assim, né? A gente tem um complexo chave-fechadura, que eu falo. Então, a gente tem que ter um bico bom, um mamilo bom, né? Para ter um bebê com uma boca grande, que consiga abocanhar aquele bico. E é difícil, amamentar é difícil. Até você encaixar, é muito mais... A chance é muito maior de ser difícil amamentar no começo do que ser fácil. E a informação aí e o auxílio, rede de apoio, um bom profissional que consegue te auxiliar com um pouco de conhecimento nessa área, pelo menos, é importante. Na verdade, é essencial, né, para aquela mãe. Algumas maternidades, eu não sei se tem em todas, mas de repente deu sorte de ter alguém que tinha esse conhecimento, essa experiência também, mas eu vejo uma diferença muito grande das mulheres que na maternidade ainda, sabe, naquelas primeiras horas, que tiveram um acompanhamento onde essa pessoa que pode ser uma enfermeira ou algum profissional dessa área, ensinando tanto o bebê quanto a mãe o melhor jeito, a pega correta, porque depois tudo ficou mais fácil, não doeu, não machucou essa mãe, né? Sim. É porque aqueles primeiros dias são de extrema importância. Uma vez instalada um machucado, uma fissura naquela mama, é difícil mesmo. E tem muitas mães que acabam abandonando. E você tem as consultoras de amamentação, você tem os pediatras que fazem o curso de consultoria de amamentação, se aprofundam, fazem outros cursos, né? Dá para tratar com laser essas fissuras também. Tem muitas maneiras de você, depois que já está instalada, você ajudar essa mãe também. Porque daí ela fala, não, eu vou ter que aguentar a dor. E não vai ter que aguentar, não dá para aguentar, né? E precisa entender, será que esse bebê tem uma linguinha presa, que a gente chama de anquiloglossia? Legal. Será que tem alguma outra coisa acontecendo? Às vezes é um bebê que está fazendo uma pega errada, então tem que tentar entender o que está acontecendo para causar essa fissura. Perfeito. Bebês prematuros, tem mais cólica, doutora? Então, eu falo assim, o bebê que nasce no tempo certo, ele já não nasce no tempo certo, ele nasce despreparadinho, né? E o prematuro mais ainda. Então, o prematuro, por exemplo, se um bebê vai engatinhar com 9, o prematuro ele pode engatinhar, por exemplo, se ele nasceu 2 meses antes, ele pode engatinhar 2 meses depois, porque é como se ele tivesse nascido, né, só 2 meses depois daquilo. Exatamente. Então, ele tem esse período aí de adaptação. E isso serve para cólica. Então, o bebê
prematuro, depende da idade que ele nasceu. Se ele nasceu 2 meses antes, ele pode ter cólica até 2 meses depois, então até o 6º mês de vida. Ele é mais imaturo, sim, do que os outros bebês. Hoje em dia a gente vê prematurinhos, né, por conta de como a gente tem evoluído nessa parte da medicina e da neonatologia, a gente vê prematuros muito espertos, com desenvolvimento ótimo, com o intestino muito bom, preparados para comer, por exemplo, com 6 meses mesmo. Então, a gente vê uma boa parte desses prematuros seguindo com os recém-nascidos de termo, que a gente fala que são nascidos no tempo certo. Mas eles têm, sim, um hiatozinho que a gente libera eles aí de terem o cólica, o refluxo mais tempo e tudo mais. Você falou que mesmo os que nascem no tempo certo, não nascem no tempo certo, então a gente imagina que a gestação termina fora da barriga, é isso? Exatamente, a gente tem até o conceito de esterogestação mesmo. Legal. A gente sabe que o bebê, até 3 meses, assim, ele tá naquela, né, ele ainda acha que tá no útero, mas não sabe que não tá, se sente mal com isso, porque a adaptação do começo, às vezes o bebê não tem cólica nos primeiros 15 dias, mas ele tem um desconforto naquele mundo novo, cheio de luz, cheio de barulho, frio, calor, cachorro que está latindo, sabe? É gente que pega no colo, é textura de roupa na pele, de renda. Cheiro do perfume das pessoas, exatamente, né? Cada cheiro diferente. Então, às vezes, ele vai chorar só por chorar. Eu falo que às vezes é um emprego que você não queria estar. Você quer chorar, você não pode, mas o bebê está lá, ele não queria estar ali, né? Ele não queria ter nascido. Então, ele demora um tempo para se ajustar a esse mundo novo, porque o útero é muito gostosinho de ficar mesmo, né? Então, ele tem que se adaptar. Perfeito. Voltando para o refluxo. Tem tratamento refluxo, doutora? Porque as mães ficam preocupadas. Então, quero saber do tratamento e se um refluxo, a doença, então, refluxo no bebê, não tratada, pode atrapalhar o desenvolvimento, o crescimento do bebê, mais do que só não ganho de peso adequado. Eu acho que antes da gente falar de tratamento, a gente consegue até falar sobre o diagnóstico. Então, porque não parece ser tão fácil também. Mas tem muita gente que às vezes acha que precisa de um exame, por exemplo. E você consegue, através de um questionário, ver direitinho o que está acontecendo com aquele bebê. Então, às vezes, a mãe fala assim, poxa, mas o médico falou que tinha refluxo, mas não fiz nenhum exame no meu bebê. Não precisa fazer mesmo, tá? Em alguns casos específicos aí vai ser necessário pedir, mas no geral não precisa. E aí, uma vez você fazendo, né, o diagnóstico de doença do refluxo, essa doença, então, ela é um refluxo que causa alterações para o bebê, que causa algum tipo de desconforto no sentido de baixo ganho de peso ou perda de peso, distúrbio de sono, o bebê que não dorme à noite, ou não faz a soneca porque você coloca para deitar, ele não consegue ficar. Eu tive pacientes que às vezes chegaram e o bebê só dormia no colo da mãe de pé. Então, era um refluxo muito importante. Então, nesses casos específicos que a criança pontuou, engasgos frequentes e tudo mais, com cianose, que é o bebê roxinho, aí a gente tem que pensar em tratar. Mas as medidas posturais e ambientais são super importantes mesmo nesses casos. Porque a gente sabe que muitas medicações que são dadas assim de continuidade, assim com muita frequência, não fazem efeito, não são preconizadas para serem dadas, né? E até 2 meses de idade a criança tem um refluxo básico, que nem eu te falei, então ele não é ácido. Então não tem sentido você dar um remédio para diminuir o ácido do estômago para um bebê que não tem um refluxo ácido. Os remédios para refluxo têm muitos efeitos colaterais, né? Então tem que ser bem ponderado. Agora, quando bem prescrito, um remédio específico que a gente usa, aí é válido dar mesmo. Porque daí o pessoal começa a ficar com muito medo também das medicações e tem casos que realmente precisam ser medicados, avaliados. Às vezes não é um simples refluxo fisiológico, que é aquele refluxo de maturidade, que está muito exacerbado e causando dano para o bebê. Às vezes é uma hérnia, alguma coisa que a gente precisa investigar melhor. Então, aí nesses casos, aí sim se pede exames e tudo mais. Na maioria das vezes, mesmo a doença do refluxo é só uma adaptação. Então, você às vezes dá um remédio para esperar aquele bebê ficar maduro por si só. Ou às vezes faz as medidas mais intensas para esperar o bebê ficar madurinho. E ele mesmo se curar, digamos assim. Tem perguntas aqui? A telespectadora faz algumas perguntas, eu vou ler tudo e a gente vai dividindo. Tem um bebê de 6 meses e ele já está começando a comer. Então, é quando faz a introdução alimentar mesmo. Está ficando com o intestino preso agora. Primeira pergunta, o que faço para melhorar?
Ele emenda outras perguntas. Nesse período, ainda é possível que meu bebê tenha muita cólica? Ele mama no peito e também mama o leite dela na mamadeira, porque ela tem bastante leite. Como é que pode administrar? Ela pergunta aqui para você. As mamadas, as papinhas, as frutas, bastante coisa, né? Então, intestino preso. Vamos começar. Quando faz a introdução alimentar, a gente tem bastante queixa de intestino preso. Às vezes solta, mas a maioria das vezes prende. É de pensar que um intestino que não recebeu nada até aquele momento, a não ser o leite materno, ele vai receber um monte de coisa nova. Então, ele tem que ter um período de adaptação aí. Às vezes até sai alimento nas fezes, isso é normal. O que geralmente a gente faz começou a introdução alimentar, já dê água para o bebê, dê bastante água, porque ele precisa dessa água para o intestino formar um bolo fecal adequado. E frutas mais laxativas, não deixa de colocar fibra na alimentação. Às vezes você vai começar com a comidinha e aí dá um medo de colocar o feijão por causa do grão e tal. E você tem que colocar, você precisa da verdurinha, você precisa do feijão. Essa combinação que exatamente. Vai fazer. Que é a fibra. Então, a fibra e a aguinha que você vai dar, vai deixar um bolo fecal mais adequado. Mas tem sim, no começo é uma adaptação, né? Às vezes dá uma engasgada ali. Quantos litros de água para o bebê? O que fica estabelecido? Então, é muito relativo, porque às vezes você vai falar para a mãe assim, ó, dê 40 ml de água por quilo. Dê 30 ml de água por quilo. E às vezes ela fala, eu tenho que dar isso. E aí, às vezes o bebê começa a voltar. Então, no começo eu falo sempre para ir ofertando nos intervalos entre mamada e refeição. E a criança vai adaptando, aí você vai sentindo quanto que ela vai tomar. Mas se estiver tomando um pouquinho, não tem que tomar 30, 40 ml de água por quilo, em média. Outra pergunta é se ainda é possível nesse período da introdução alimentar, aos 6 meses, que ele ainda tenha muita cólica. Na introdução alimentar pode ter um pouquinho, porque vai formar mais gases, é aquela história do intestino se adaptando aí a esse novo processo. Mas já não é para ter a cólica, por exemplo, aquela cólica que veio desde pequenininho, se mantém até o 6º mês e continua ou piora com a introdução alimentar. Aí é bom avaliar também, ver, às vezes passar até com um gastro, né? Porque daí fica mais o especialista mesmo para avaliar. E como é possível administrar o leite, então, que ela no peito, na mamadeira, o leite dela também, as papinhas, as frutas. Então, a criança, ela consegue comer até 1 ano de idade só fruta, comidinha e peito, né? Então, eu acho que ela tira o leite para ir trabalhar, talvez, né? E deixar. Então, a mãe que trabalha, às vezes, faz aquela jornada comprida, às vezes de 12 horas, dá para dar o peito de manhã antes de sair para o trabalho e à noite. E aí, à tarde, dá uma mamadeira aí de leite materno. E a mãe que dá fórmula também dá para fazer da mesma maneira, tá? E aí a frutinha 2 vezes no dia e o almoço e a janta. É legal falar que a janta não é bom passar depois das 6 horas da tarde. A gente tem costume de comer tarde, né? Jantar tarde. É muito tarde, porque daí à noite vai ser difícil. E até ele digerir toda aquela jantinha vai ser mais difícil. Para terminar, não estou falando se é certo, se é errado, mas às vezes, para a mãe, ela conseguiu cumprir os 6 meses de aleitamento materno, que não são fáceis, exclusivos, fez. E na hora de introduzir a alimentação, ela quer fazer com que a comida seja suficiente para ele, porque às vezes está inviável a retirada desse leite, às vezes até naturalmente o bebê tem se desinteressado pelo peito. Dá para tornar depois do 6º mês, fazer isso com tranquilidade, né? Depois do 7º, 8º mês, enfim, mas desmamar o bebê nessa idade, é possível fazer com que ele se alimente para ficar suficiente e não precisar do leite dela? Então, nessa primeira parte de introdução alimentar, o bebê ainda vai se adaptar. Às vezes demora 1 mês, tem bebê que demora mais. Então, eu falo sempre que é uma apresentação. Ele vai reconhecer os alimentos e depois de um tempo que ele vai começar a comer mesmo. A mão do bebê, o estômago do bebê é do tamanho da mãozinha do bebê fechada, quer dizer, é muito pequeno, né? Então, tem essa adaptação. Depois, se a mãe, por trabalho ou quiser desmamar, em algum momento antes de 1 ano de idade, ela não pode ofertar leite de vaca, em momento algum. Nem derivados de leite, nada disso. Se ela precisar desmamar, ela tem que entrar com uma fórmula de partida, e uma fórmula... orientada pelo médico também. Sempre, sempre. Nunca vai lá e pega qualquer uma, sabe? Tenha sempre a orientação certinho. Às vezes tem a fórmula anti-refluxo, eu vou dar essa. Tem refluxo que piora, né? Dependendo do refluxo, você tem que saber, sempre, sempre, sempre orientada pelo médico mesmo. Cada bebê é um bebê, né? Sempre.
Informação é o que deixa os pais tranquilos, né, para fazer aí o que às vezes não é o que eles querem, mas é o que é necessário fazer naquele momento também, né? Tirar um pouquinho desse peso, de uma culpa que pode acontecer nesse momento, né? Independente se a mãe trabalha ou não, às vezes não ficou mais confortável para ela. E aí acho que esse acolhimento, que é sem julgamento do médico, né? Acho que isso que é legal. Exatamente, precisa. Eu no consultório eu falo, essas paredes são livres de julgamento, porque realmente é o que ela quer, a informação a gente dá, e é o que ela decidir que vai ser feito, né? Doutora, eu vou passar seus contatos, porque acredite, o programa já terminou. No Instagram, siga a doutora, porque tem muita informação de qualidade por lá. E ela esclarece, às vezes, nas histórias, ali nos stories do Instagram, o que foi mais perguntado a ela. Então, essas coisas básicas, assim, que às vezes é o que dá o alívio para a mãe conseguir dormir aquela noite. @DRA Bruna Pediatra é o Instagram da doutora, DRA Bruna Pediatra. Ela faz isso com muita responsabilidade sempre. Vai lá no Facebook também, DRA Bruna Pediatra, então doutora abreviado, Bruna Pediatra. O telefone é 11 2679 7774 e o telefone, que é o WhatsApp, é 9 4001 7602. 9 4001 7602. Quiser entrar em contato, esses são os telefones aí da doutora. Obrigada por ter vindo. Volte sempre, doutora. Pode deixar, foi um prazer. Faltou tempo para a gente falar sobre esse certeza. assunto, que é tão interessante, né? Mas foi um prazer, obrigada pelo convite. Obrigada, vem mais vezes, doutora. Para você que escolhe assistir a consulta ao doutor e receber informação de qualidade, obrigada. Obrigada pela confiança aqui no programa. Nós trabalhamos todos os dias para levar o melhor conteúdo para você que nos assiste. Esse programa vai ficar disponível no YouTube, o canal HIT TV, então vai lá que tem a oportunidade de você compartilhar e, na verdade, multiplicar essa informação com quem você acha que precisa. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!